E aí, galera, como é que vocês estão? Conta para mim. Tudo bem, meu amigo, minha amiga? Joia, né? Espero que sim. Tudo ótimo, graças a Deus. Estamos aí gravando as aulas devagarinho. Espero que vocês estejam gostando. Se estiver gostando, comenta no vídeo. Se não estiver gostando, me dá um feedback no particular, tá? Brincadeiras à parte, como que foi a última aula? Como que foi o diagnóstico financeiro? Comenta para mim também, ou nesse vídeo ou na aula anterior, quantas das aquelas 9 perguntas, né? Quantas perguntas você respondeu sim e quantas você respondeu não? Só para eu ter uma noção aqui do público, né, que está assistindo, para conhecer meus alunos. Tudo bem? Nessa aula, nós vamos falar das 4 fases financeiras. Quais são as 4 fases? E você vai saber em qual fase você está encaixado, tá? Deixa eu compartilhar a tela para vocês. São essas 4 fases financeiras, gente. A primeira é endividado, tá? Você está na fase de endividado. A segunda fase, pequeno investidor. Pequeno investidor não quer dizer que é aquele que tem pouco dinheiro, não. Investido, não. Quer dizer que é aquele que ainda não sabe investir muito bem. Eu vou desmiuçar daqui a pouquinho em que o pequeno investidor está alocado, tá? Depois do pequeno investidor, a próxima fase é o investidor, aquele cara que já sabe o que está fazendo, né? E a quarta fase, que é o sonho de todo mundo, principalmente dos investidores, que é a liberdade financeira. Liberdade financeira é aquela liberdade, você não precisa ter preocupações com dinheiro. Se você vai no restaurante, você não precisa de preocupar, você nem olha o preço do cardápio, né? É um sonho, né? Chegar num restaurante e não olhar o preço, só pedir o que te dá na telha, o que você tiver vontade, né? Você chegar numa agência de um carro e poder comprar, às vezes você nem quer o mais caro, mas só de você falar assim, eu posso comprar o carro que eu quiser, ou casa também, você quer comprar casa, você quer alugar, você decide, você quer viajar hoje, você quer viajar mês que vem, você quer viajar a hora que você quiser, que você não precisa preocupar, tá? Mas eu vou explicar com mais detalhes mais para frente. Vamos falar um pouquinho da primeira fase, que é a fase do terror, né? A fase do endividado, aquela fase que você não tem paz para muita coisa não, tá? Eu já estive nessa fase, tá? Não sei se vocês assistiram a palestra não, a live que eu fiz, né, no Instagram. Contei um pouquinho da minha história, tá? E eu já tive dentro dessa fase por muito tempo, mesmo, olha só, eu já estou no mercado há um pouquinho mais de 10 anos, né? No mercado de finanças e investimentos. E mesmo eu ensinando para o meu público, né? Eu trabalhava num banco, mesmo eu ensinando para o meu público, para os meus clientes, como a pessoa se portar, né? Com dinheiro, com finanças, eu ensinando para a pessoa como ela deve se portar e eu estava endividado, né? Ou seja, faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? Então, essa primeira fase, endividado, essa imagem aí reflete direitinho. Você está com bastante dívida, ou até pouca também, né? Mas você tem dívidas, às vezes você está atolado em dívidas, não consegue guardar dinheiro nenhum, porque tudo que chega você tem que pagar dívida, pagar cartão de crédito, boleto que não acaba mais, né? É um ciclo que não acaba. A dívida vai, a dívida vai se amontoando e vai formando mais dívidas. Assim é no mundo dos investimentos também, né? Quanto mais você investe, mais investimento você tem, mais rendimento você tem. E nas dívidas, quando a pessoa é descontrolada, é da mesma forma. Você tem uma dívida ali, e se você não tiver a sabedoria de como pagar ela, se você não tiver dinheiro, ela vai acumulando e vai crescendo. Tipo, cheque especial, juros de cheque especial é um terror, né? De cartão de crédito também. E o segredo para essa pessoa
Talvez, eu coloquei, talvez seja procurar fazer uma renda extra, né, caso ela estiver muito atolada, mas não sei se é talvez ou se com certeza, né? Mas é ela procurar fazer uma renda extra ou se ela ser promovida no serviço dela, né? Mas essa promoção nem sempre ela é rápida, né? Às vezes uma promoção na empresa que você trabalha hoje é demorada, né? Ou, por exemplo, se você é empresário, você aumentar a sua renda de uma hora para outra também às vezes é difícil, né? Às vezes a sua empresa está de mal a pior, está com muitas dívidas e você também está endividado, então é um Deus nos acuda, né? Então, e o segredo é fazer uma renda extra, você procurar na hora que você não está na sua empresa, na hora que você não está trabalhando lá, você tem que arrumar um jeito de fazer uma rendinha extra, tá? E eu tenho também uma planilha, depois vocês me lembram, tá? Se eu esquecer, eu tenho uma planilha onde tem 100 maneiras de fazer dinheiro, tá? Então, dependendo do tamanho da dívida, se for uma dívida muito alta, você tem que fazer uma renda extra, de qualquer forma, para você ir quitando a dívida aos pouquinhos, tá? Eu falei que eu estava nessa fase aí, e até 2018, 2019, início em 2019. Depois eu resolvi mudar, né? Mas você perde até sono. Você está endividado. Não sei se tem alguém aqui que está assistindo a aula que está nessa fase. Eu desejo que não, mas se tiver, pode me chamar que a gente conversa no particular, tá? A gente dá um jeito nisso aí. Aí, como eu estava falando, eu já tive nessa fase, eu cheguei a ter uns 200 mil em dívida, juntando o financiamento. É claro que o meu financiamento não era atrasado, mas eu conto ele como dívida porque ela era do banco, né? Eu estava pagando para o banco, a casa não era minha. Então, o meu saldo devedor no banco, do meu apartamento, era uns 130 mil. Eu pagava uns 1.300, 1.350 por mês. Eu tinha uma BMW, olha só, sem noção, né? Eu endividado e tinha BMW. Comprei a BMW na época por 55 mil. O carro era barato, né? Hoje, em 2022, a mesma BMW estaria, acho que 90 mil, 100 mil. Ela era usada, não comprei ela 0 km, não. Então, tinha BMW, tinha dívida de cartão de crédito, tinha dívida de faculdade. Na época que eu fazia faculdade, a parcela era muito alta. Então, eu fiz um financiamento lá, nesses programas, né, que fazem com que a parcela da faculdade fique um pouco menor e você paga para isso, mas a dívida era, a dívida não, os juros era alto. Eu sei que juntando a BMW, apartamento e o faculdade, cartão de crédito, dava em torno de 200 mil. Pensa, você está devendo 200 mil e você tem parcelas. Eu pagava o carro mensal, pagava uns 900 a R$ 1.000 de carro, 1.300 a 1.350 de apartamento, mais uns 1.000 de faculdade, mais uns 2.000 de cartão de crédito. Então, eu estava doido, né? No fim do mês, eu pagava juros demais. E eu ganhava bem, né? Onde eu trabalhava, eu ganhava bem, porque que eu tinha esse tanto de dívida, né? Foi aí que eu conheci a minha namorada, minha futura esposa, e ela tem um pouquinho de... A família dela, né, tem uma boa condição financeira. Eu comecei a observar um modo de viver deles que era muito mais simples do que eu, que não tinha bosta nenhuma, desculpa a palavra, e queria viver no luxo, com BMW, com apartamento, que eu nem estava morando, estava alugando apartamento. Eu pagava 1.300 de parcela e alugava apartamento por R$ 700, R$ 800. Olha só o que eu fui entrar, né? E eu comecei a observar o modo simples, né, da família da minha namorada, eles com boas condições financeiras. Um belo dia ela me perguntou: Rodrigo, por que você tem esse tanto de dívida? E aí eu caí na realidade, eu não sabia responder. E aí foi assim, aí eu resolvi dar um basta depois disso, né? Quer saber? Chega disso. Aí eu vendi meu carro, comecei a quitar as dívidas um pouquinho. Com 2 anos eu tinha quitado tudo, graças a Deus. Mas eu estou resumindo aqui, só para não ficar muito longa essa aula. Está nessa fase de endividado, eu não desejo para ninguém e espero nunca mais entrar lá. É ruim demais essa sensação. A segunda fase é a do pequeno investidor.
o pequeno investidor ele tem pouco conhecimento, tá? Às vezes ele coloca o dinheiro dele na poupança, às vezes não, a maioria das vezes a pessoa coloca na poupança, tem gente que nem na poupança coloca, deixa na conta corrente parada, você acredita? Eu tinha vários clientes no banco que tinham dinheiro em conta corrente parado, porque falava que a poupança rendia pouco, mas na conta corrente não rendia nada, né? Melhor render pouco do que não render nada. Então, a maioria dos pequenos investidores tem dinheiro na poupança, os que sabem um pouquinho mais deixam um CDB, uma renda fixa, no máximo um tesouro direto, tá? Então, se a pessoa está começando, ela ainda não tem um foco de longo prazo. Ela foca muito no curto prazo. Ela colocou o dinheiro ali por 6 meses, daqui a pouco ela tira para fazer outra coisa. Juntou dinheiro por um ano, ela tira para pagar alguma outra coisa, comprar outra coisa, entendeu? Esse pequeno investidor tem que aprender a investir sem risco, tá? Ele tem um perfil conservador. Você lembra do perfil lá que você respondeu? Você lembra qual que é o seu perfil? Você é conservador, arrojado, moderado. Então, geralmente, o pequeno investidor, aquele que está começando, ele tem um perfil conservador, porque ele ainda não sabe, né, investir direito, ele está aprendendo. No entanto, ele já está acima da média, né? Como eu disse aí, mais ou menos 95% da população não investe. 60% está endividado, tá? 95% não investe. É mais ou menos uma porcentagem, assim, tá? Não estou falando corretamente, não. Tem que pesquisar direitinho. Esse pequeno investidor está formando o fundo de emergência. Comentei na aula passada rapidamente o que é o fundo de emergência, mas para frente nós vamos comentar de novo. Ele está formando, né? Não está totalmente formado ainda. E o pequeno investidor ele ainda não pode ter pensamento de grandeza e arriscar demais. Porque se ele arriscar demais, ele pode fazer muita besteira, pode perder o dinheiro e você juntar de novo demora um pouquinho, tá? Para essa aula não ficar muito grande, as próximas duas fases, fase 3 e fase 4, eu vou comentar na próxima aula, tá? Se você está na fase 1 ou 2, comenta aqui no vídeo, por favor. Até lá, nos vemos na próxima aula. Abraços.